A paz de Cristo, queridos, é com grande prazer e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trazer aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical alguns subsídios que vão lhes ajudar na preparação de sua aula. Desta feita, falando da lição de número 8, que traz por título O Início do Governo Humano, que faz parte da revista da CPAD referente ao quarto trimestre de 2015. Governo humano é o título que se dá à terceira dispensação. Na teologia dispensionalista, o estudo da palavra de Deus se divide em 7 partes, em 7 dispensações. Nós temos a primeira dispensação, que é a inocência, a segunda, a consciência, e a terceira é o governo humano. E assim segue as demais até a última, que é o reino milenar. Mas é importante que você saiba que a questão das dispensações, a teologia dispensionalista, ela é apenas um recurso pedagógico para facilitar o estudo da palavra de Deus. Nós não encontramos no texto bíblico a divisão do mesmo em 7 partes. Por muito tempo isso foi passado como uma verdade absoluta, como um conceito bíblico. Ele até pode ser utilizado, desde que seja bem utilizado, desde que seja passado com clareza para os seus alunos, que é apenas uma maneira pedagógica de se ensinar as Escrituras. Biblicamente, nós temos 3 dispensações. Nós vemos Paulo, na carta aos Efésios, falando destas 3 dispensações. A primeira delas, a dispensação do mistério, a segunda, a dispensação da graça, e a terceira, a dispensação da plenitude dos tempos. Este é um detalhe que eu trago apenas como para lhe ajudar na elaboração desta aula, mas o comentarista da lição, ele não aborda a respeito da terceira dispensação. Ele usa o título Governo Humano para trazer o conceito da maneira como Deus estabelece leis e autoridades, regras, punições para o homem a partir de Noé até os nossos dias. Então, o título Governo Humano é a maneira como Deus trata com o homem a partir de Noé e não se refere à teologia dispensacionalista, certo? É interessante que você note também alguns princípios do reino de Deus. Você só pode entender essa questão de governo se nós entendermos os princípios do reino de Deus. Deus não estabelece o seu reino somente em Cristo. Aliás, Deus estabelece o seu reino em Cristo porque todos os homens que vieram antes falharam nesse propósito. Mas Deus tem o propósito de estabelecer o seu reino já desde Adão. Quando Deus cria Adão e coloca-o no jardim, você já vê no capítulo 1, no versículo 26, que Deus diz assim: domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra domine aqui, no original, ela é radá. Radá quer dizer governo. Deus já está outorgando o governo nas mãos de Adão. Deus já está tentando estabelecer o seu reino através de Adão. Domine significa governo no original hebraico. Porém, eu e você sabemos que Adão, ele falhou nesse propósito de estabelecer o reino. Adão falhou e a sua descendência a seguir começa a multiplicar a iniquidade até que Deus entra em juízo com o dilúvio. Você sabe que no dilúvio, apesar de Noé ter pregado 120 anos, somente a sua família entrou na arca, 8 pessoas se salvaram, e em Noé, Deus está trazendo um novo recomeço. Deus está tentando, através de Noé, estabelecer novamente o seu reino. No capítulo 9, que é o texto bíblico em classe, no versículo 1, a ordem que Deus dá é: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mesma ordem dada a Adão: frutificar,
multiplicar e encher a terra. É importante que você saiba também que a descendência a seguir de Adão, ela falha nesse propósito de multiplicar, de frutificar e de encher a terra. Se você for para o capítulo de número 10, onde fala a respeito dos descendentes de Noé, vai surgir um personagem chamado Nimrod. O nome Nimrod significa rebelião. E no versículo de número 8, diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. No texto original aqui, este diante da face do Senhor pode ser mais precisamente traduzido como contra a face do Senhor. Veja bem, diante da face do Senhor, nenhum homem é poderoso. Ninguém é poderoso diante da face do Senhor. Portanto, Nimrod é um homem que tenta ser poderoso contra a face do Senhor. Nimrod é o primeiro tipo de anticristo. E o que Nimrod vai fazer? Nimrod vai fundar a Babel. Babel vai ser a Babilônia a seguir. Babel significa confusão. E ele estabelece Babel e ele decide construir uma torre. E ele diz assim, nessa torre vai ter um nome. O meu nome, é claro. E nós vamos ficar aqui, você pode conferir isso no capítulo 11, versículo 4, que ele diz assim: para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ora, a ordem de Deus era para que o homem enchesse a terra. Agora vem um homem que começa a ser poderoso, que começa a aprisionar outros homens, que decide construir uma torre cujo cume toque nos céus, que quer estabelecer o seu próprio nome e decide que os homens não devem ser espalhados. Então, no capítulo de número 11, versículo 8, você vai ver escrito o seguinte: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Porque os homens falharam novamente, mesmo depois de Noé, os homens voltam a falhar contra o Senhor. Assim o Senhor vai escolher um homem no capítulo 12, chamado Abrão. No final já do 11 você vai ver a respeito da família de Abraão, para que de Abraão venha o Messias, venha o povo de Israel e em seguida venha o Messias. Então esse é um conceito básico de reino que você deve ter para você entender esta questão de governo, o governo que Deus outorga ao homem. Ora, Deus outorga o governo ao homem. Então nós, homens, nós somos mordomos. O mordomo, ele cuida daquilo que não é seu. Ele tem nas mãos a autoridade porque essa autoridade ela foi outorgada por alguém. Infelizmente, os nossos líderes, as nossas autoridades, sejam prefeitos, sejam governadores, sejam juízes, eles vivem como se Deus não existisse, como se tivessem todo o poder. Mas nós vemos que a autoridade que Deus dá dos homens se organizarem como sociedade é uma autoridade outorgada. Portanto, o governo humano é um governo que o homem recebe de Deus o direito de se organizar, de ter suas leis, de sobreviver de maneira justa. Esse é um princípio que você deve levar para a sua classe. Num terceiro momento, nós precisamos entender a igreja dentro deste propósito de reino. A igreja é o reino de Deus? A resposta é não. A igreja ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja, mas a igreja faz sim parte do seu reino. A igreja ela tem um governo humano? Não. A igreja ela é governada pelo Espírito Santo. O governo da igreja é um governo do Espírito Santo. Nós devemos ter isso em mente. E sendo governada pelo Espírito Santo, a igreja ela deve estabelecer o reino de Deus na terra e influenciar o mundo à sua volta, influenciar os seus líderes, os governos, a sociedade em geral, ela deve ser influenciada pela igreja, porque a igreja é governada pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso não acontece, quando a igreja também assume a forma
do governo humano, e nós vemos que hoje o governo humano tem falhado, porque aqueles que deveriam fazer as leis são aqueles que corrompem as leis, aqueles que deveriam cuidar do povo são aqueles que subjugam o povo, né? E quando a igreja ela assume também esse papel de ter dentro de si um governo humano, ela também está fadada ao fracasso. Eu estou convicto que o que nós precisamos como servos de Deus entender é a questão do reino de Deus. Somos embaixadores de Deus, fazemos parte do reino de Deus e devemos ser governados pelo Espírito de Deus. Esses são alguns conceitos que você deve levar para a sua classe, para a lição de número 8. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, nós estamos tentando trazer uma visão talvez um pouco diferente daquela visão tradicional, mas todavia estamos trazendo uma visão pautada nas Escrituras e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem acompanhado, tem gostado, eu pediria que você divulgasse os nossos vídeos nas suas redes sociais, que você divulgasse aí no Facebook, no WhatsApp, que você se inscrevesse nesse canal e que você orasse pelas nossas vidas. Amém? Fiquem em paz e que Deus o abençoe. Amém.